Declaro aberta a 13ª sessão ordinária do segundo período do primeiro ano da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Bela Cruz, aos 24 de outubro de 2025. Leitura da ata. Leitura da ata da 12ª sessão ordinária do segundo período do primeiro ano da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Bela Cruz, realizada em 17 de outubro de 2025. Aos 16 dias do mês de outubro de 2025, às 9 horas, na sede da Zona Eleitoral de Bela Cruz, Estado do Ceará, foi realizada a cerimônia de reprocessamento do resultado das eleições municipais de 2024, referente ao pleito proporcional para o cargo de vereador. O ato ocorreu por determinação da Justiça Eleitoral, com a presença dos representantes dos partidos políticos do Ministério Público, presidente da Câmara Municipal de Bela Cruz, senhor Egberto Alves de Souza, e demais autoridades. Ausente o representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Conforme o reprocessamento determinado nos autos do processo, foi emitido novo relatório de totalização, o qual permanecerá disponível para exame pelos partidos e coligações interessadas, pelo prazo de 3 dias, nos termos do artigo 200 do Código Eleitoral e artigo 210 da Resolução do TSE, número 23.736, de 2024. Considerando as alterações no resultado final, foi determinada a expedição de novos diplomas e o cancelamento dos anteriores expedidos. Diante disso, a Justiça Eleitoral deu posse aos excelentíssimos senhores vereadores Carlos Antônio Moraes e Erasmo Carlos Pereira, conforme decisão judicial. A cerimônia foi presidida pela juíza eleitoral doutora Maiara Cisne Gomes, contando ainda com as presenças do promotor eleitoral doutor André César Mariano da Silva, chefe do cartório eleitoral, senhor João Silva Moreira, e o presidente da Câmara Municipal, senhor Egberto Alves de Souza, recebeu oficialmente a comunicação do novo resultado. Na sequência, os novos vereadores realizaram o juramento legal, prometendo-se a exercer o mandato com dedicação e lealdade, respeitando a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do município. Após o juramento, foi executado o hino nacional brasileiro. Leitura da ata da 11ª sessão ordinária, realizada em 10 de outubro de 2020, aprovada. Prosseguindo, o senhor presidente chamou o primeiro orador inscrito para fazer uso da tribuna, o vereador Erasmo Carlos Pereira. Fez uso da palavra, expressando gratidão a Deus, à sua família e aos amigos que o apoiaram. Agradeceu também ao prefeito Netinho Moraes, presidente de seu partido, Carlos Júnior, e aos demais colegas parlamentares pelo acolhimento. Logo após, o vereador Evandro fez uso da tribuna para saudar os novos colegas e desejar-lhes bom trabalho. Agradeceu ainda o apoio do prefeito e mencionou ações em andamento, como o projeto de ampliação do abastecimento de água e a realização de um evento voltado às crianças, com o apoio da Escola de Lagoa do Mato, da Associação Comunitária, da Câmara Municipal de Bela Cruz, do Programa da Primeira Infância e do próprio vereador, reforçando o compromisso de promover momentos de integração e fazer as famílias da comunidade. O prefeito Netinho Moraes também se pronunciou, cumprimentando todos nominalmente os vereadores, reafirmando o compromisso de trabalho conjunto entre o Executivo e o Legislativo e destacando que sua gestão continuará pautada pelo diálogo e pelo bem comum do povo belacruzense. Ordem do dia. Na ordem do dia, o presidente da Câmara comunicou a recomposição da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, TCJ, nomeando o vereador Vilamar Oliveira como novo membro, em substituição ao ex-vereador Franklin Mendes. Foi, então, apreciado o projeto de lei orçamentária anual LOA, cujo parecer foi favorável pela CCJ e pela Comissão de Finanças e Orçamento, sendo o projeto aprovado em primeiro turno por unanimidade. Nas considerações finais, o presidente da Câmara deu as boas-vindas oficiais aos novos vereadores, ressaltando o caráter democrático da Casa e o respeito entre os parlamentares, independentemente de mudanças decorrentes das decisões judiciais. Desejou sucesso aos empossados e agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, o presidente Egberto Alves de Souza encerrou a sessão, agradecendo a presença das autoridades e do público, e desejando um bom final de semana a todos. E para constar, Carlos Alexandre de Paulo, lavreio presente da ata, que será assinada por todos os presentes. Em discussão, em votação, a ata que acaba de ser lida.
Peço a leitura do expediente. Ofício número 11.210 de 2025, SSP. Processo 2.731 de 2024, 3. Espécie do processo: prestação de contas do governo. Assunto: notificação. Excelentíssimo senhor, por meio dessa comunicação, o destinatário fica notificado da apreciação do processo pelo parecer prévio número 161 de 2025, conforme detalhado na decisão. Fica aberto o prazo de 60 dias corridos para a realização do julgamento político das contas ou, estando a Câmara Municipal em recesso, no primeiro mês do período legislativo imediatamente seguinte, conforme inciso 3º do artigo 42 da Constituição do Estado do Ceará, devendo ser informado a este tribunal o período de interrupção das atividades legislativas. Dessa forma, o resultado do julgamento deve ser comunicado a este tribunal no prazo de 10 dias corridos após o julgamento. Verifique o quadro com informações importantes ao final deste documento. Atenciosamente, Fernando Antônio Diogo de Siqueira Cruz. Projeto de indicação número 8 de 2025. Autor: vereador Carlos Alexandre de Paulo. Assunto: continuidade da Avenida do Santuário Nossa Senhora Aparecida. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, venho respeitosamente pedir o apoio dos nobres colegas ao projeto de indicação que pede a continuidade da Avenida do Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida até o loteamento Vila de Araticuns, na comunidade de Araticuns. Como é de conhecimento de todos, o prefeito municipal assinou a ordem de serviço para a construção da avenida até o santuário para facilitar o deslocamento dos fiéis até o referido local para que possam praticar sua fé e romaria. Como sabemos, as comunidades vizinhas, como Paus Brancos, Cerâmica e Araticuns, são bastante religiosas e construção dessa avenida bem iluminada seria importante não só para o deslocamento até o santuário, mas para a prática de caminhadas com mais segurança para toda a população que irá usufruir dessa tão importante obra. Conto com o apoio dos nobres pares. Atenciosamente, Carlos Alexandre de Paulo. Projeto de indicação número 9, de 2025, autor Carlos Alexandre de Paulo. Assunto: reforma de UBS de Cambota. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, venho pedir apoio aos nobres colegas para aprovar o projeto de indicação que pede a pintura, retalhamento e reparo estruturais e pontuais da UBS José Edmilson Vasconcelos em Cambota. Como sabemos, esses referidos prédios passaram anos deteriorados e apresentam necessidade de reparos, como retalhamento, pinturas externa e interna, luzes e alguns problemas estruturais e pontuais nessa referida UBS. Para dar mais conforto e segurança para os usuários, é uma estética apropriada e adequada para bem atender a referida comunidade. Atenciosamente, Carlos Alexandre de Paulo. Projeto de indicação número 10, de 2025, autor Carlos Alexandre de Paulo. Assunto: reforma de UBS de Riacho da Prata. Venho pedir apoio aos nobres colegas para aprovar o projeto de indicação que pede a pintura, retalhamento e reparos estruturais e pontuais na UBS Manuel Abílio da Costa, em Riacho da Prata. Como sabemos, esses referidos prédios passaram anos deteriorados e apresentam necessidade de reparo, como retalhamento, pinturas externa e interna, luzes e alguns problemas estruturais e pontuais nessa referida UBS. Para dar mais conforto e segurança para os usuários, é uma estética apropriada e adequada para bem atender a referida comunidade. Moção de repúdio, número 1 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal do Município de Bela Cruz, Estado do Ceará. Os vereadores abaixo subscritos nos termos regimentais vigentes, consoante o artigo 175 do inciso 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bela Cruz. Artigo 175. Moção é a proposição da Câmara a favor ou contra determinado assunto. Inciso 1º, as moções podem ser de lei. No caso 2, repúdio. Requerem que, após ouvido o soberano plenário desta Casa, seja enviada a moção de repúdio à Câmara dos Deputados, Brasília, Distrito Federal, em face de proposta de reforma administrativa, sugerindo a sua não aprovação, conforme justificativa abaixo. Ofício número 20 de 2025. A Sua Excelência, senhor presidente da Câmara Municipal. Assunto: convite para audiência pública de apresentação e discussão do projeto Lei Orçamentária Anual do Estado do Ceará para o exercício de 2026, regiões 5, 6, 8 e 11. Senhor presidente, a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação convida Vossa Excelência para participar de audiência pública de apresentação e discussão do projeto de Lei Orçamentária Anual do Estado do Ceará para o exercício de 2026, que será realizada
no dia 3 de novembro de 2025, às 9 horas, na Escola Estadual de Educação Profissional Júlio França, situada na rua Coronel Duca, número 1051, a bairro Chapadinha, no município de Bela Cruz, Ceará. Destaca-se que tal audiência pública será direcionada especialmente para as regiões 5, que é Litoral Norte, 6, Litoral Oeste, Vale do Curu, 8, Serra da Ibiapaba e 11, Sertão de Sobral. Destaca-se ainda que o presente convite se estende a todos os vereadores da vossa Câmara Municipal. Atenciosamente, o deputado estadual Sérgio Aguiar. Agora, passando para o grande expediente, o primeiro orador inscrito, José Flávio Jovino Sobrinho. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Gilberto Alves, mesa diretora, vereadores, público presente, internautas. Hoje, o meu discurso é um discurso indignado. Dia 20 agora, foi feito um decreto que foi publicado no dia 21 de outubro. Esse decreto era para ser um decreto de melhorias, mas foi pelo contrário. É um decreto do governo federal, assinado pelo presidente da República, e não foi muito bem assessorado. Colocaram palavras bonitas no decreto, mas os especialistas, pessoas que trabalham e são envolvidas na educação inclusiva, na educação especial, já estão lutando contra, entrando contra esse decreto. Um decreto autoritário que foi contra uma lei maior, que é a LDB. O decreto não pode ser maior do que uma lei. Vou aqui fazer uma leitura para o entendimento melhor de Vossas Excelências. Hoje venho aqui para compartilhar com todos uma questão de grande relevância para a nossa cidade, especialmente para as famílias que têm filhos com deficiência. Recentemente publicado o decreto número 12896 de 2025, que trata da Política Nacional de Educação Especial Inclusiva. Esse decreto tem gerado muitos debates e preocupações, e é importante que todos nós, representantes da população, entendamos o que está em jogo e como ele pode impactar, entendamos o que está em jogo e como ele pode impactar nossas escolas, nossas crianças e, claro, as famílias que enfrentam diariamente os desafios da educação de pessoas com deficiência. Primeiramente, é fundamental que todos saibam que a educação inclusiva é um direito garantido pela Constituição brasileira ou por convenções internacionais, como a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. O princípio da inclusão é algo que defendemos e lutamos para que seja cada vez mais efetivo em nossas escolas. A ideia de que todos devem ter acesso à educação, independentemente das suas dificuldades, é algo positivo. Claro, mas a forma como isso é implementado deve ser muito bem pensado. Essa é a questão, deve ser muito bem pensada essa implementação. O decreto 12896 de 2025, em sua essência, busca integrar alunos com deficiência em classes comuns, com a promessa de garantir a inclusão. Até aqui tudo bem. Porém, o grande problema desse decreto é que ele impõe a obrigatoriedade da inclusão sem considerar a realidade das escolas e das próprias famílias. Ele não leva em conta a necessidade de atendimento especializado que muitos desses alunos exigem para o seu desenvolvimento pleno. Muitos precisam do desenvolvimento pleno e precisam de um atendimento especializado. Por isso é um problema, porque muitas crianças com deficiência, como as que têm deficiências múltiplas, autismo ou síndromes raras, precisam de um atendimento individualizado e especializado.
Essas crianças, em muitos casos, não têm um acompanhamento adequado nas escolas regulares. E o que o decreto propõe é que todas elas sejam inseridas em turmas regulares, todas, sem a devida preparação das escolas e principalmente dos nossos professores, como eles vão trabalhar com as crianças com diversas situações diversas, as dificuldades mais severas, como o professor, ele lá na sala com 40, 45 alunos, vai conseguir pegar 5, 6, 7, 8 crianças numa sala. Essa mudança gera insegurança e preocupação nas famílias que, ao longo dos anos, confiaram nas escolas especiais, como a APAE e outras instituições especializadas, que já oferecem um atendimento de excelência, com profissionais capacitados e recursos adequados para esse tipo de atendimento. Essas instituições, que têm um trabalho reconhecido e eficaz, estão sendo colocadas em risco, pois, com a implementação desse decreto, agora, do dia 21, que foi publicado, foi feito dia 20, publicado dia 21, muitas delas poderão sofrer cortes de verbas e até serem fechadas, como tem sido levantado por diversos especialistas e lideranças do setor. E o que nós podemos fazer como vereadores? O que nós podemos fazer é defender a escolha da família. A decisão sobre o tipo de educação que os filhos vão receber deve ser uma escolha das famílias, que conhecem melhor as necessidades de seus filhos. Existem crianças que não têm condições de estar na sala regular. Todos nós sabemos. Crianças têm muitas dificuldades de adaptação, crianças que elas vão ficar lá somente no canto da sala de aula e o professor, este decreto também coloca, pode ser qualquer professor, só tem que ter uma carga horária de um curso preferencialmente de 80 horas. Olha aí, olha aí. O que nós devemos fazer com vereadores é isso. Se uma criança com deficiência precisa de um atendimento especializado, ela não pode ser forçada a estudar em uma sala de aula comum. Ela não pode, ela precisa sempre ter um terapeuta ocupacional, um psicólogo. Tem crianças que são nível de suporte 3, severas, que é 24 horas. Uma pessoa ali atendendo, ajudando. Como ela vai ser na sala de aula? Como está acontecendo muito. Vão, 1 hora a mãe vai buscar. Liga para vai buscar. 1 hora, vem buscar seu filho. Ela não pode ser forçada a estudar em uma sala de aula comum, sem a devida estrutura e apoio. Devemos garantir que as escolas públicas e privadas tenham condições de oferecer um atendimento adequado para todos, respeitando a individualidade e as necessidades de cada aluno. É por isso que estamos comprometidos. Estou comprometido em levantar essa bandeira e apoiar a continuidade das escolas especializadas, das instituições especializadas como as APAEs, em busca alternativa para que a educação inclusiva aconteça de forma verdadeira, sem comprometer a qualidade do atendimento e o desenvolvimento das crianças com deficiência. Porque esse decreto, entre linhas, ele mostra já que todo mundo tem que estar lá, já está propondo já o fim das APAEs, das pestalozes, para terminar, para todo mundo estar na sala de aula. Aí vem, a estrutura não tem, acessibilidade é difícil, professores como vão fazer um decreto sem uma preparação. É importante a inclusão e deve ser feita sim. Tem muitas crianças que estão lá e estão trabalhando bem, mas são crianças que têm o nível 1 e não tem tantas dificuldades de adaptação, tem as suas dificuldades, mas não tem tantas que pode ficar. Agora imagine uma criança severa, como a gente vê a mãe curando, um cadeirante, necessitando estar lá, e muitas vezes ele tem diversas situações em que não tem um profissional especificado, vai ficar lá só por ficar. O que vai acontecer é a evasão total. Como vereador, meu compromisso é com o direito à educação de qualidade para todos. E a educação de qualidade não é apenas aquela que coloca as crianças na escola. Vejam bem, a educação de qualidade não é apenas aquela que coloca as crianças na escola, mas aquela que prepara as escolas. Tem que preparar as escolas, os professores também e a sociedade para acolher e desenvolver as potencialidades de cada aluno. Portanto, eu defendo a suspensão
ou a revisão desse decreto, não só eu, como todos os especialistas, como muitos que são realmente renomados, estão todos lutando para que isso venha a acontecer. Deputados que lutam pela causa, senadores, como os senadores falaram muito bem, quando ficaram assustados com esse decreto, e a gente vê que com esse decreto que mostra e faz com que as APAES, as pestalozes, instituições tenham um fechamento futuro, não coloca bem especificado no decreto, mas quem está lendo por direito sabe. O que vai acontecer? Muitas crianças vão ser segregadas, não vão ter seus direitos, e muitas mães estão desesperadas. Eu vi comentários de mães desesperadas. Uma mãe, os gritos, numa reunião de um conselho com a filha. Olha, a minha filha, 24 horas eu tenho que estar do lado dela. Onde ela fica mais é na PAI, tendo todo o cuidado, vai feliz. Tem pessoas especializadas lá, 24 horas ajudando. O tempo que está na PAI, ela está lá. Eu tenho que trabalhar, pagar aluguel, pagar tudo. Eu vou colocar na escola regular, que eu sei que o professor não tem condições de ficar também essa situação. Tem que olhar o lado do professor também. Não tem condições. Não tem como. E essa suspensão, como vereador, e a revisão desse decreto, para que possamos encontrar um caminho mais equilibrado que promova a inclusão de maneira efetiva, mas que não prejudique o desenvolvimento dos alunos com deficiência, nem coloque em risco a continuidade de instituições como a PAI, que são essenciais para muitas famílias. Vamos juntos, buscar soluções e respeitar o direito das famílias e a autonomia dessas instituições, que são importantes. E outros pontos também que são colocados no decreto é a questão do professor, do AE, que, como eu falei já anteriormente, tem que ter somente a licenciatura e preferencialmente um curso de 80 horas. Preferencialmente, um curso de 80 horas. Também uma coisa que eu chamei a atenção na leitura é que eles não colocam nem carga horária do AE. Não tem, quer dizer que a criança pode ficar lá 10 minutos, pode ficar 5 minutos, não tem uma organização no decreto de forma alguma. Isso daí. Aí tem os estudos de caso, tem os planos que é chamado PAE, que é importante. Foi colocado o autismo como deficiência, mas o que já tem na lei de 2015, Berenice Piana, repetiram. E a questão do PAE, que não é nada mais estudo de caso que o PE, que eu tanto falo, que as escolas já estão implementando aqui no nosso município. É o estudo de caso e o trabalho com todas as famílias. Fizeram tudo isso, na minha opinião, para economizar. Querem colocar todo mundo lá para não ficarem gastando. A verdade é essa, colocar lá nas escolas e ficarem lá. Agora imagine, uma criança chega lá na escola, aí tem que ter todo um aparato possível de profissionais, e o professor vai ter que fazer tudo isso. E mais, ser intuitivo, porque no decreto está dizendo que não precisa mais nem de laudo. Quem chegar com dificuldade, vai ter uma pessoa para ficar atendendo. Quer dizer que o professor agora qual é o professor na sua sã consciência, vai ser intuitivo de dizer, olha, este menino tem este problema, tem este problema, este problema. Qual é? Não tem condições uma coisa assim. Um decreto está sendo muito debatido, está tendo muitas opiniões, e todos os especialistas, como eu disse, os nomes mais renomados, estão contra. E é verdade, porque ele foi muito autoritário. Eu creio que o presidente nem leu. Eu acho que ele, uma pessoa da assessoria, fez lá e ele assinou. Isso vai, com certeza, não vai se sustentar. Por quê? Porque não se sustenta, porque é um decreto. E a LDB é bem clara. No artigo 58 da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e todos nós que somos da educação sabemos e estudamos, como estamos em faculdade, tivemos disciplinas que foram bem envolventes, porque ali a nossa lei, Darcy Ribeiro, todos sabem, define como modalidade de educação escolar a educação especial, e é oferecida preferencialmente nas escolas regulares. Preferencialmente, não diz obrigatoriamente, porque existe crianças que não têm condições, gente. Não tem como estar lá. É um sofrimento grande. Eu dou um exemplo do doutor Lucelmo, que é um grande nome. Ele tem um filho autista nível 3. Ele falando, ele sempre está lutando. Como é que vai ser? A escola do meu filho está ensinando sobre as regiões, sobre as guerras e tudo. E o meu filho não fala. O meu filho entrou uma vez no elevador comigo, eu procurando o celular dele, desesperado, dizia, cadê o celular? Cadê o celular? Ele só olhando, não respondia, ficava, porque não falava, nem de forma de comunicação alternativa, e foi procurar
em casa, procurou, não encontrou. Deixou para lá. Quando chegou no carro, o celular estava aqui, debaixo do braço dele, escondido assim, ó. Celular. Aí o menino deixa na sala de aula, tentar numa escola especializada, que é muito melhor para as dificuldades dele. Está lá vendo as guerras, vendo, falando sobre Napoleão, falando sobre tudo. Uma criança que não sabe nem onde é que está o celular. Aí tem que ter, sim, uma organização. Não é só pegar, colocar todo mundo jogar dentro da sala de aula para o professor, não. O professor não tem essa responsabilidade, não. Tem que também ver a situação do professor. Situação do professor, que não tem condições, situação das famílias e, principalmente, o ponto primordial, o desenvolvimento dessas crianças. E tem que ser trabalhado com muito cuidado. Então, essa aqui é a minha indignação deste decreto aí do governo federal. Eu espero que realmente não se sustente de forma alguma e que respeite a lei maior, que é a LDB, e a lei berenice-piana também. Porque nós temos que ter profissionais capacitados para isso. Obrigado a todos e um bom final de semana. Segundo orador inscrito, Carlos Alexandre de Paulo. Senhor presidente, Egberto Alves, colegas vereadores, internautas, público presente, e o presidente do sindicato, Expedito Bosco, a Meire, da Cultura, a todos presentes, meu bom dia. Eu, inclusive, vereador Flávio, era um dos temas que eu iria falar, né? Decreto 12686, né, que realmente é um decreto do mal, e acaba, de certa forma, no popular dizendo, acabando com todas as APAEs. E nós sabemos que hoje, eu cito, por exemplo, a APAE de Bela Cruz, nós temos mais de 120 famílias que são assistidas ali. Eu sei do esforço feito pela presidente da APAE, lá do início até agora, para manter essa entidade. Sei das parcerias e sei da importância que ela tem para o nosso município e de tantas outras APAEs pelo Brasil e de Pertalozes, em todo o país, que prestam esse serviço. E, simplesmente, o ministro da Educação, juntamente com o governo federal, fizeram esse decreto, né, para que pudesse realmente causar um grande mal às famílias, botar um terror. Mas eu vi ontem o senador Flávio Arnes, que é grande senador, foi secretário de Educação do Paraná, foi vice-governador, senador vários mandatos, encabeçou com outros senadores, né, já estão fazendo um decreto legislativo para que possa revogar esse decreto, né, do governo, e sendo assim, voltará tudo à normalidade. Segundo ponto que eu queria aqui, né, pedir aos colegas vereadores, ontem fui convidado pelo sindicato, estive no sindicato, para que nós pudéssemos apresentar uma moção de repúdio a a proposta da reforma administrativa também do governo federal. A reforma administrativa, nós sabemos, né, que ela é necessária, mas, no entanto, muitos pontos que o governo está votando é simplesmente para acabar com a vida do servidor público, não só da educação, mas de todas as áreas, seja da saúde, enfim, o agente de saúde, agente de endemias, todo funcionário público do país. E um dos pontos é onde eles acabam com a estabilidade da carreira do servidor público. Imagine você, com 10 anos de concurso, 15 anos de concurso, a qualquer momento você pode ser avaliado. Criaria uma comissão de avaliação de desempenho do servidor. Ou seja, o servidor seria avaliado criteriosamente se ele estaria ou não desempenhando o seu trabalho. Aí vejam bem, Bela Cruz, na gestão, eu cito aqui do Carlos Antônio, foi um prefeito que muito olhou pelo servidor público. E na atual gestão do Netinho Moraes, tem sido um prefeito que tem dado a total atenção ao servidor público, valorização e não perseguição. Não tem, meus amigos vereadores, uma questão que fui perseguido pelo prefeito, tive uma perseguição. Às vezes, há um contratempo do interesse. Eu fui lotado aqui, queria estar ali e acaba, mas perseguição não. Aí tu imagina um prefeito qualquer, como já passou por nessa cidade, alguns que queriam perseguir fulano de tal porque não o apoiou, porque é adversário, queria perseguir a mulher de vereador porque foi contra. Aí eu formo a comissão e mando avaliar o trabalho dela. Essa comissão vai dizer que ela não atingiu as metas
e não atingiu os critérios, e o que vai acontecer? Ela vai simplesmente ser demitida, após ter estabilidade de 10, 11, 12 anos no seu concurso. Então, isso acaba, de certa forma, produzindo para os políticos perseguidores, né, e para os servidores um terror, porque você não tem a sua estabilidade garantida. Então, eu queria pedir aqui aos colegas vereadores, queria pedir aqui a assessoria que passasse para que os vereadores pudessem assinar, para em seguida a gente poder encaminhar, né, a Câmara Federal e aos deputados nossos aqui, né, deputado Robério, deputado Mauro Filho, aos deputados votados aqui na Bela Cruz, deputados federais, para que não lutem para que essa reforma não seja aprovada. O que deveria estar sendo lá era sendo feita a reforma política, que precisa ser feita a redução do Estado, a redução das máquinas, que a gente vê o contrário. É o Estado criando secretaria a cada dia, criando cargo a cada dia para empregar as pessoas, ex-prefeitos, secretários, é o governo federal criando ministérios, e aí vem, de certa forma, querendo acabar com as APAES e acabar com a estabilidade do servidor público. Queria aqui pedir apoio dos novos colegas para que pudesse assinar. Está com o Jocélio, viu? Só confira lá se é. Aqui eu queria também pedir apoio aos novos colegas para a próxima sexta-feira. Vou estar pedindo aqui o retelhamento, a pintura da UBS lá do Cambota. Está em péssimo estado. Foi feito, os prédios são muito antigos, passaram 5, 6 anos abandonados, quase 9 anos, foi reformado e entregues concluídos, né, há 3 anos atrás, mas está necessário uma reforma, um retelhamento, uma pintura e tantas outras obras pontuais, tanto no Cambota quanto também lá no Riacho da Prata, na UBS Manuel Abílio da Costa. Também aqui tem outro requerimento pedindo a continuidade da avenida, que o prefeito deu ordem de serviço até o santuário. Então nós estamos pedindo aqui ao prefeito que continue com essa avenida até o loteamento Village Araticuns, que facilitaria o deslocamento das pessoas para o santuário, dos paus brancos, da cerâmica, do Araticuns, e também a prática das caminhadas. Então, já que vai ser feito até o santuário, é bom esticar até ali o assentamento Village Araticuns, né? E estão pedindo apoio dos colegas. O outro assunto, aqui, meus amigos, é sobre uma matéria que foi bastante repercutida nos últimos dias, nas redes sociais, nos jornais, sobre a produção de castanha de caju sobre Bela Cruz. A produção de castanha de caju em cidades cearenses cresce 75% em um ano e se torna a maior do Brasil, ou seja, Ceará concentra 64% de toda a produção nacional da oleaginosa. Então, o que quer dizer com isso? Nós temos aqui os 10 primeiros municípios no Brasil. Bela Cruz produziu 13.668 toneladas, movimentando 61 milhões de reais. Beberipe, segundo lugar, com 12 milhões. Alto Santo, terceiro lugar, com 8 toneladas, 8.220 toneladas. Aí Pio 12 no Maranhão, Serra do Mel. Aí vem Ocara, Cascavel, Aracati, Cruz Barreira. Ou seja, do Brasil todo só tem 2 cidades aqui que isto não é cearense. As 8 são cearenses. Agora, o que me deixa preocupado é ver Cruz em nono lugar, produzindo 4 toneladas, 290 toneladas, aumentando 19 milhões. E quando sabemos que isso aqui não é real. O que está acontecendo? Cruz, hoje, ela não produz 1 tonelada. 2. Aqui tem 4, quase 4.300. Porque Cruz é ilha, ali, e praia. Se tu pegar a divisa ali na toca e descer em linha reta, ela não tem, cara, não tem. O que nós estamos vendo hoje é que o seu Jonas praticamente comprou 50%, 70% do território da Bela Cruz, produzindo, aí tem o seu Mané Rael com os filhos, tem o Geraldo Cunha com os filhos, que produzem em Bela Cruz. Zé Luiz mesmo passa ali com 3 carradas de castanha, 4 por dia, aquela linha ali, vai toda para a Cruz, é vendida de lá, tira-se a nota e é contabilizado como se fosse de Cruz. Isso me dá uma preocupação, porque esse filme eu já vi.
aqui nós éramos e tínhamos aqui as maiores fábricas. Nós tínhamos a fábrica da Vanusa, Milton Braga Móveis, tinha a fábrica do Miguel, a fábrica do Erasmo, do Deames, do Júnior, da Gracilde, do Otônio da Gracilde e tantas outras. Mas quando veio o polo, foi para onde? O Marco. Perdemos o polo para o Marco. Já perdemos a Caixa Econômica na época para o Marco. Perdemos o Bradesco na época para o Marco. Perdemos a Emates na época, tudo para o Marco, porque uma coisa puxa a outra. Aí um dia alguém me perguntou, Alexandre, por que Marco se destacou no emprego, geração de emprego, assim, assado, Cruz e Bela Cruz não. Diz, cada um cuida do que se tem. Não adianta ter uma casa com 30 filhos se tu não tem a capacidade de dar a educação, estrutura e uma boa qualidade de vida. Assim é Bela Cruz, um grande território, mas que precisa ser cuidado. Na área do caju. E aí eu vejo o seguinte, Acaraú é o que? É o peixe. Na entrada do Acaraú, o que é que tem? Peixe, desenhado, terra do peixe. Se tu olha a luminária do Acaraú, é um desenho de um peixe na luminária, destacando, lá tem peixe. Cada um valoriza na sua cultura. O que nós estamos vendo? Cruz, agora, pela segunda vez, segundo ano, vai tomar, não o ranking de ser o primeiro, mas vai tomar o grande destaque que é o caju. Cruz está fazendo no Preá, a segunda na onda do caju. Na onda do caju. Estava lá Valdones, estava Cid Gomes, várias lideranças políticas, um movimento grande, né? Gastronomia feita toda com caju. Cara, duas festas enormes para divulgar o quê? O caju. A Bela Cruz só divulga uma festa. E durante um período não foi nem sequer feita a festa do caju. Agora na gestão do Netinho foi que voltou a fazer. Então eu sinto falta, e aqui faço um apelo ao secretário de agronegócio, Leonardo, que possa buscar, porque os produtores precisam ter assistência técnica, precisam ter ajuda. Eu lembro que na época que eu era secretário, comecei a substituição de copas de cajueiro e tínhamos a parceria com a FAEC, o doutor Eduardo Queiroz era nosso engenheiro agrônomo, tinha o Fabão, que era engenheiro agrônomo, dava um acompanhamento, uma parceria com o Instituto Agropolos, fazia análise do solo para todos os produtores, chegava, entregava e dizia qual a necessidade que o terreno dele tinha, juntava os produtores, comprava o calcário, ajudava na assistência técnica. Bela Cruz tem que fazer alguma coisa. Nós não podemos apenas ficar comemorando porque somos o primeiro lugar no Brasil, produtor de castanha e de caju. Não. Uma hora alguém vai chegar e dizer, o quê? Vocês têm tanto caju, têm tanta castanha, tanta produção, mas não estão sabendo usar o que vocês têm. Então, Cruz já está fazendo isso. Eu mandei, inclusive, para o prefeito, dizendo, ó, prefeito, está vendo aí? Estão querendo tomar o que nós temos de mais valor. Não a produção, sim o destaque. Cruz. Até propõe aqui que seja pelo menos feito um caju bem bonito na entrada da cidade. Bela Cruz, bem-vindo, Bela Cruz, terra do caju. Onde tem, tu chega na Terra do Soca, tem um destaque, que é o bode. Tu chega nos outros municípios, qual é o que você destaca? É o que desenvolve a cidade. Aqui tem a castanha, mas nós não estamos sabendo aproveitar. Já me ofereci, inclusive voluntário, para poder ajudar nessa questão, porque nós temos experiência, sabemos fazer, mas também não fui procurado, e aí diz que o oferecido não tem preço, né? Eu me ofereci para ajudar, para correr atrás, para ir na Secretaria do Estado, para ir no Centec, para ir na Emater em Fortaleza, para ir na SDA em Fortaleza. Cara, tem como buscar, tem como fazer parceria, tem como a gente fazer um grande projeto para alavancar, valorizar a cultura do caju no município de Bela Cruz. Isso me preocupa muito. Me preocupa muito. Aí eu vi matéria de deputado até botou dando parabéns, deputado Sérgio, mas vamos incluir todos na luta por valorização da produção do caju, começando por Bela Cruz, começando pela Secretaria de Agronegócio, começando pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Sem o apoio, nós não vamos a lugar nenhum. Então, eram essas minhas palavras. Mesma coisa ali do Alan ali da Cruz, né? Que tá falando. Hoje, se você for ver o faturamento do Alan, a areia, praticamente, faturado por onde? Por Cruz. O cara pegou uma FAP, botou na divisa da Cruz. Aí hoje, se tu a Cagés dá 5 mil. Por onde?
A areia praticamente 100%. Só para complementar, realmente ali é dentro de Bela Cruz. O guarda ali, né? Aqui, Bela Cruz. E detalhe, com isso aí, gente, ficou aonde tinha aqui várias pessoas aqui, o pessoal do Zé Eliseu, vendeu areia, tal. O Márcio tem toda a documentação pronta, preparada para poder vender areia. Mas a SEMAS simplesmente não autoriza, porque através deles está sobre análise lá de Cruz até o Triângulo do Marco. Sobre análise permanente. Tem uma pedra tão pesada lá em cima que não tem no mundo quem consiga mover essa pedra. E com isso, ninguém mais, com exceção do Carrinho e outros mais, o Bruno, que é amigo dele, outra pessoa não consegue mais vender uma carrada de areia do Triângulo do Marco até Cruz. Isso nem tirar. Porque se eu chegar no meu terreno, tirando areia para minha construção e for pego, eu estou ferrado. Então, são essas coisas que nós temos que bater a mão na mesa e dar um grito e lutar por nossa cidade. Porque senão os outros vêm, invadem e nós saímos só, como diz a irmã Adriana, correndo atrás, né? Então, o muro. Vou falar com o Trump. Valeu, pessoal. Obrigado. Não há mais nenhum vereador inscrito. Agora eu chamo para a tribuna o presidente do sindicato, Bôssolo. Tito Bôssolo Nascimento. Bom dia, senhor presidente Egberto, do qual saúdo da mesa diretora. Na pessoa do ex-presidente Alexandre Paulo, eu quero saudar todos os vereadores aqui presentes. Saudar também os internautas, o público aqui presente, o pessoal do sindicato, né, os secretários, o primeiro presidente, né, o Carlos André. Então a gente aqui, gente, eu primeiro quero agradecer, né, a oportunidade de estarmos aqui, né, destacando a importância deste momento para barrar a reforma administrativa. Esta reforma administrativa, ela não surgiu agora, ela é desde 2020, certo? Estava sepultada, agora o Congresso, né, colocou em pauta. E que eu também quero ressaltar que o governo federal também ele não tomou conhecimento, não se pronunciou ainda sobre essa questão, certo? Então é isso, eu não vim assim fazer um discurso, apenas fazer algumas colocações, né? Pedir o apoio, né, mais uma vez, que já foi colocado aqui pelo Alexandre, a gente agradece a disponibilidade, né, de até o sindicato de contribuir com esse momento, né? Quero faço minhas as suas palavras em relação à questão da reforma. Nós sabemos que essa reforma ela é perigosa, ela é necessária, né, mas ela precisa ser feita com responsabilidade, porque ela não vai atingir só os servidores públicos, ela vai atingir toda a sociedade. Então, todos são impactados se ela passar. Então, a gente pede, né, que os deputados, né, pelo que nós sabemos até agora dos deputados federais, são 22 do Ceará, apenas parece que 2 já assinaram o relatório. Mas nós, juntamente com a federação, dia 9 tivemos em Fortaleza naquela marcha, né, tivemos todos os municípios do Ceará imbuídos dessa luta para barrar a reforma administrativa, porque os riscos são muito grandes para todos nós. Vocês acham, gente, que reduzir o número de trabalhadores, será que é bom? Vou deixar os questionamentos aí para vocês. Será que é bom? Você acha que na administração pública tem trabalhadores sobrando? Alguns questionamentozinhos. Também aqui a gente estava discutindo hoje, né, Carlos André, a questão dos concursos públicos, né, que também vai impactar em tudo, né, tudo que é de direito vai impactar na nossa vida de trabalhador. Na época dos coronéis era um dado, né, vocês lembram? Era dado os concursos. As pessoas iam lá sem nenhum... enfim. Mas a gente prima por concurso público, porque você tem a sua vida
é uma valorização do servidor, né? Você ter o seu concurso, e nós estamos lutando, né, para que breve a prefeitura faça um concurso que já foi dito pelo prefeito Netinho. Então, gente, enfim, como eu já disse, essa reforma ela impacta toda a vida do trabalhador. Então, nós estamos aqui como representante das categorias, né, pedindo o apoio de vocês e dizendo para a sociedade belacruzense. Todo mundo acho que já tomou conhecimento, nas mídias, né, está aí sendo colocada. Os principais pontos eu não vou falar aqui, eu vou apenas colocar para a Câmara, depois o Jocélio passa para vocês os principais pontos que impactam na vida do trabalhador diretamente, né? Então era isso, né? Pedir esse apoio de vocês, dizer que essa reforma ela não é boa, porque quando a gente faz uma reforma na casa de vocês, para quê? Não é para melhorar a vida? E essa reforma não é para melhorar a vida do trabalhador. Essa reforma é, como o Alexandre disse, é para acabar mesmo com o trabalhador. Nós não podemos admitir isso, certo? Então é isso, gente. Estamos aqui imbuídos com das melhores intenções, e eu acredito que essa, como foi enterrada a da blindagem, que essa também seja enterrada. É o nosso desejo, o nosso desejo que realmente ela seja enterrada. E é isso. E no finalzinho eu queria que a gente tirar uma foto com vocês, se vocês quiserem, né? E dizer que o sindicato está também à disposição, e sempre fomos muito bem recebidos aqui. E é isso. Então, que vocês, vereadores, analisem essa reforma e vejam, divulguem algumas informações. Eu vou deixar aqui os principais, a proposta-chave, né, os pontos mais gritantes, digamos assim. E a reforma, ela é uma farsa, né? Ela é uma farsa. Então é isso. Agradecer mais uma vez e dizer também que o sindicato está à disposição da Câmara, né, para algum esclarecimento de alguma coisa. Enfim, e é isso. Reforma não, né? Ó, tá aqui o busco pelas colocações. Remissão aqui ao Conselho Ouro, né? Reconhecimento pela proteção, né? Mostra que o foi total da culpa, tudo equipado, tem tido parceria com o resultado. Os parabéns. Importantes. Passando agora para a ordem do dia, hoje nós não temos nenhuma matéria a ser votada. Estou lembrando aqui aos vereadores, na próxima sexta-feira nós votamos o segundo turno da LDO. Queria também, meus nobres vereadores, na posse dos dois nobres vereadores, o vereador Carlos Antônio Moraes, o Bigode de Ouro, e o Erasmo Carlos, que foram empossados. Como eu tinha falado com alguns vereadores, e na hora eu acabei que não coloquei em votação. O Vilamar hoje ele está substituindo o vereador Frank na Comissão de Constituição e Justiça. Então eu gostaria que os nobres vereadores, como eu já tinha falado, mas não pus em plenário na sexta-feira, quem for a favor da permanência do vereador José Vilamar de Oliveira como membro da comissão, que se sinta como se encontra. Quem for contra, que se manifeste. Pronto, hoje aprovado o vereador Vilamar como membro da comissão. Eu quero parabenizá-lo, os pronunciamentos do vereador Flávio, do vereador Alexandre, são dois decretos, um decreto e uma moção de repúdio. Acho que o sindicato está fazendo um belíssimo trabalho. Tenho certeza absoluta que essa casa vai mobilizar da melhor maneira possível todos os nossos representantes que nós temos lá no Congresso, nossos deputados, porque jamais pode ter um retrocesso desse. Já pensou?
pessoa passar, depois do século XXI, você passar por uma dificuldade dessa. Então, tenho certeza que essa casa vai fazer o que puder para divulgar, travar essas duas maldades com a nação brasileira. Quero parabenizá-lo, todos, o sindicato e a Câmara de Vereadores, nesse momento, discursos muito produtivo, muito proveitoso. E lembrando que nós temos também um PPA, que aqui na nossa mesa, na mesa da plenário, e algum vereador que queira apresentar alguma emenda, tiver alguma dúvida, fica aqui. A novembro a gente vai ter que colocar em votação, mas só lembrando que já teve muitas discussões na Prata, São Gonçalo. Foi bem debatido, bem discutido, mas o PPA é um programa que tem compromisso com o desenvolvimento do município 26 a 29. Então, fica à disposição dos vereadores alguma dúvida. Também quero aqui registrar e parabenizá-lo toda a festa promovida ontem aqui pela Câmara. O Outubro Roso, nós tivemos ontem uma apresentação aqui, foi uma festa linda, alusão ao Outubro Roso. Aí nós tivemos aqui o Kickbox, né? Apresentado pelo nosso amigo Wanderson, onde as meninas aqui da casa, Lara, foi assim um empenho da Sala do Cidadão. E quero parabenizar. Eu até sou humilde, eu fico muito feliz de ter uma equipe tão disposta, tão assim empenhada nas atividades da Câmara. Então, eu quero parabenizar do fundo do coração. Tiveram aqui presente o vereador Bigode de Ouro, o vereador Erasmo, o vereador Ed Carlos, o vereador Evandro. Foi assim um espetáculo muito, foi assim uma festa linda, maravilhosa. Teve uma palestra para que a gente pudesse, a prevenção do colo, do câncer de mama, que é o mês de outubro. Ele é dedicado com mais vigor, com mais assim dedicação, se identifica, a gente trabalha mais em defesa, lutando mais para que todas as mulheres de 40 anos acima possam não ter receio, fazer suas mamografias para que possa prevenir um momento desse que muitas pessoas, quando pensam que não está com câncer de mama e qualquer outro, e aí às vezes não tem mais nem jeito. Então, eu quero parabenizar mais uma vez a Câmara Municipal de modo geral. E não há mais nenhuma matéria, nenhum comunicado a ser tratado. Eu encerro a presente sessão. Final de semana de muita paz e vamos lutar para que esses dois decretos não tenham muito sucesso. Bom dia e muito obrigado.